paz de Cristo. Muito bom estarmos juntos uma vez mais para trazermos um vídeo especial falando sobre a primeira ordenança da igreja. Você sabe qual é a primeira ordenança deixada pelo Senhor Jesus e que nós praticamos ainda hoje? É isso mesmo, é o batismo. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre a doutrina do batismo em águas, tá bom? Diz assim o texto principal: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, verso 19. Aqui está a ordem da grande comissão deixada pelo Senhor Jesus antes que ele voltasse a estar assentado à direita do Pai. Ele vai deixar uma ordem, então, para irmos, pregarmos o Evangelho a toda criatura e também batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A verdade praticável é: o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e por isso deve ser uma prática obedecida pela igreja. A nossa leitura bíblica, a nossa base do estudo de hoje está em Romanos capítulo 6, do verso 1 ao 11, que diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim, também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus queridos irmãos, Paulo vai trazer aqui um ensinamento muito importante acerca da nossa posição diante do Senhor nosso Deus. Uma vez que nós temos o compromisso de pregar o Evangelho, ensinar o Evangelho, de viver o Evangelho, quando pregamos dizemos que somos salvos em Cristo Jesus, então como ainda nós viveremos sob o domínio do pecado? Não mais. Como diz também, mortos com ele, mas também ressuscitado com ele. Uma vez mortos, é o símbolo do batismo, porque quando nós nos batizamos, ali está sendo sepultado a antiga natureza ou a velha natureza, para ressurgir alguém justificado, alguém regenerado, justificado e alguém que vai viver uma vida em santidade. 3 objetivos temos para alcançar. Primeiro, pontuar os pressupostos bíblicos doutrinários do batismo, explicar o símbolo do propósito do batismo e esclarecer a fórmula e o método do batismo. Por exemplo, nós que somos assembleanos, nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós usamos a Trindade no batismo. Vai ter aquelas religiões que vão usar somente a questão de Jesus Cristo. Outros ainda vão usar a expersão, que é água sobre a cabeça. Nós somos por imersão, que é o mergulho a todo o corpo, tá bom? Vamos lá. Introdução. Vamos estudar hoje uma importante prática cristã, o batismo em águas.
veremos que o rito do batismo foi praticado por João Batista, Jesus Cristo e os seus apóstolos e, posteriormente, pelos cristãos da igreja primitiva. E é uma prática, portanto, de grande importância para a igreja de Cristo. Contudo, como toda doutrina cristã, a prática do batismo também tem sofrido desvios ao longo da história. Tudo que é bíblico, tudo que é de Deus para a nossa vida, sempre vai ter pressão, vai ter pessoas que serão de repente contrárias àqueles ensinamentos, mas isso jamais pode impedir o agir de Deus. Assim é necessário deixarmos a Bíblia falar, a fim de que o propósito correto para qual foi instituído o batismo. Então, deixa a Bíblia falar. Não vamos formular pensamentos, regras nossas, mas vamos ver o que a Bíblia diz sobre o batismo, que nós vamos tratar a partir de agora. Um pressuposto bíblico doutrinário do batismo. O batismo visto como um sacramento, a origem de um erro. Sacramento, qual é a diferença do sacramento? Vamos lá. A tradição católica e alguns segmentos do protestantismo histórico veem a prática do batismo como um sacramento. A palavra sacramento vem do latim sacramentum, significando um sinal sagrado capaz de conferir graça àquele que participa. Tanto que até hoje tem religiões que se batiza pelos mortos. Alguém morreu, supostamente não tinha decidido na fé, alguém se batiza por ele. Queridos, não existe fundamento bíblico para isso. Embora Paulo fala que tem aqueles que se batizam pelos mortos, mas não é o batismo ensinado pelo Senhor Jesus. O que eu quero na vida eterna, eu tenho que praticar agora. Enquanto eu estou respirando, eu preciso praticar. Depois, não adiantará mais nada. Então, aqui, como sacramento, a ideia é, você fez, está resolvido. Você batizou, então você já não é mais pagão. Se você está batizado, você não é pagão. Então, esse sacramento lhe dará direito a você entrar nas bênçãos eternas. Queridos, nós vamos ver que não é bem assim. Nesse sentido, Agostinho, bispo de Hipona, lá meados de 354 a 430 depois de Cristo, ele vai introduzir esse desvio na igreja. Entendia que o batismo como sacramento é um rito que transmite graça espiritual independente da fé de quem o pratica. Olha o perigo. Quer dizer, eu me batizo, não preciso acreditar em Cristo, não preciso acreditar no sacrifício de Cristo. Batizei, está tudo resolvido. Não. Verdadeiramente, batismo não é sacramento. Batismo é uma ordenança. É o que vamos tratar agora. Ele não é sacramento, é uma ordenança de Cristo. O ensino bíblico concernente ao batismo é que ele é uma ordenança e não sacramento. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Primeiro, a igreja deve ir e fazer discípulos. Você só vai fazer discípulos daqueles que têm uma fé enraizada em Cristo Jesus. Se eles não tiverem uma fé enraizada em Cristo Jesus, jamais eles aceitarão ser discípulo do Senhor Jesus. Então, aqui de cara, vemos aqui duas palavras principais: fé e arrependimento. Sem fé e sem arrependimento, não tem acesso à vida eterna. Não tem acesso a essa graça. E também, se não tiver fé nem arrependimento, logo não vai ter nenhum interesse, nenhuma vontade de batizar-se. Porque só tem vontade de batizar quem pratica com verdade o evangelho, que vive a fé que professa em Cristo Jesus. Aí ele vai entender que o batismo é o quê? É um momento em que ele está dando um testemunho público da fé que ele abraçou em Cristo Jesus. E você, já se batizou? Ainda não? Você que é jovem, adolescente, crianças a partir de 12 anos, ainda não batizou? Você que é adulto, você é velhinho, ainda não batizou? Se batize.
Deixa a tua fé falar mais alto. Deixa a tua fé gritar dentro de você esse desejo de você ter uma comunhão profunda com o Senhor. Então Jesus vai dar a ordem: ide, ensinai todas as nações. Depois que você ir e ensinar as nações, aí você vai batizar em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Outra coisa, o batismo deve ser administrado a pessoas adultas. Não precisa, não tem porquê batizar crianças. O que nós entendemos? Qual o pecado que o recém-nascido de 1 mês, de 2 meses, de 1 ano, qual a consciência de pecado que ele tem? Nenhuma. Não tem nenhuma consciência de pecado. E o batismo é o quê? Como eu disse, fé e arrependimento. Então precisa arrepender-se do pecado, aceitar a Cristo e depois ser batizado. Então nós seguimos, por exemplo, Jesus. Jesus, quando criança, ele não foi batizado, ele foi apresentado no templo. E é o que nós fazemos com as nossas crianças. Nós apresentamos elas ao Senhor e oramos por ela. Agora, a questão do batismo vai ser quando ela tiver um entendimento daquilo que é pecado, daquilo que pode lhe causar uma separação da presença do Senhor. Então ele vai se arrepender e vai batizar-se. A igreja católica batiza as crianças, tem outras religiões também que batizam, tem até segmentos cristãos também que batizam a criança, mas nós não batizamos porque nós não temos esse entendimento que uma criança ela tem consciência do pecado. Agora, se você tem consciência do pecado, você precisa se arrepender, ter fé em Cristo Jesus e aceitar descer as águas batismais. O símbolo e o propósito do batismo. Símbolo do batismo, identificação com Cristo. Quando você se batiza, você está cumprindo aquilo que Cristo cumpriu. Você se lembra bem, quando Jesus vai ser batizado por João, João fala: não, eu que devo ser batizado por ti e você vem a mim. Jesus falou: deixa cumprir. Então Jesus está dizendo: eu preciso, João, ainda que você não entenda agora, mas eu preciso, eu não tenho pecado, eu não tenho nenhum tipo de pecado, mas eu preciso dar um exemplo para aqueles que serão os meus seguidores daqui para frente, aqueles que estarão pregando a minha palavra. Então, quando eles se batizarem, eles estarão fazendo exatamente o que eu fiz. Eles estarão se identificando com aquilo que, de fato, eu vou realizar na vida deles, porque eu também vou morrer e eu vou ressuscitar. E eles também, pelo batismo, eles vão morrer e vão ressuscitar uma nova pessoa na presença do Senhor Jesus. Paulo, falando sobre isso, aos Colossenses diz assim: sepultado com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Quando você se batiza, você se entrega àquele que está te batizando. Você deixa a tua vida ser dominada por aquele que está te batizando, que seja por segundos, mas na vida cristã, quando você se batiza, você está dizendo: Jesus, Espírito Santo, Deus Pai, a partir de hoje, a minha vida, quem está dominando é o Senhor. Eita fogaréu, coisa maravilhosa. Então é muito importante isso. O propósito do batismo, o símbolo, agora o propósito, testemunho público da fé cristã. Aquele que se batiza, ele está dando testemunho público da fé cristã. Nesse contexto da fé bíblica, o batismo é uma pública profissão de fé. Quando você vai chamar teus familiares, em alguns casos você vai chamar os seus amigos do trabalho, da escola, da universidade, enfim, aqueles que você tem mais afinidade, você vai convidar: vai ser o meu batismo, vamos lá. Então você vai estar dando diante deles um testemunho público da fé, da obra que o Senhor Jesus realizou na sua vida. Isso é maravilhoso. Quem se candidata ao batismo deve estar convicto e consciente da fé que o abraçou.
ninguém deve batizar-se se ele estiver indeciso. Ah, eu não sei se eu batizo, não sei se eu não batizo. Então faz o seguinte, não se batiza, porque você tem que ter convicção daquilo que você está fazendo. Detalhe, o batismo ele é necessário, mas o batismo não tem poder de salvar como sacramento. O batismo, ele te aproxima pelo seu testemunho, pela sua decisão, que a partir daquele momento você está mais parecido com Cristo. Mas o batismo em si não tem o poder de salvar ninguém, tá certo? Mas quem não batiza e pode batizar-se também está sendo negligente. Ele pode correr um risco de estar colocando em xeque também a sua salvação. Então não há espaço para indecisão. Somente cristãos indecisos rejeitam ser batizados. Ou seja, aqueles que estão na igreja, mas ainda não estão de fato comprometidos com o evangelho. Estão na igreja, mas ao mesmo tempo estão namorando o mundo, estão indecisos na fé. Então tenha convicção da fé que você abraçou, da fé que você está professando e batize-se. Não deixe a indecisão, a dúvida pairar sobre a sua vida. E depois eu vou te dizer o seguinte, que essa tua decisão, essa tua escolha será, sem dúvida, a melhor e a maior escolha, a maior e melhor decisão que você vai ter tomado ao longo de toda a sua trajetória cristã. A fórmula e o método do batismo. A fórmula ela é trinitária. Como assim? Como eu disse na introdução, nós batizamos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo é quando nós confirmamos com a pessoa se de fato ela quer ser batizada. E quando ela fala assim, eu quero ser batizado, eu quero ser batizada, então nós erguemos a nossa mão e dizemos para esta pessoa, então você seja batizado ou batizada em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e logo em seguida a gente vai mergulhar a pessoa naquelas águas até que ela esteja coberta totalmente. Ali está o maior testemunho de alguém que está de fato servindo ao Senhor nosso Deus. Tem igreja abarrotada, tem igreja com gente vazando pelas janelas, mas se são pessoas que não querem ter um compromisso com o batismo, então essa igreja está inchada, ela está inchada, mas ela não tem de fato pessoas comprometidas que querem ter um compromisso com essa poderosa mensagem do Evangelho. Então vamos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há uma fórmula, como eu disse, herética, que é a questão que tem o nome de modalista. Esse modo é o quê? É estar usando somente o nome do Senhor Jesus. Mas a prática que nós devemos usar, que nós temos como regra para nós, é batizar como o Senhor Jesus disse em Mateus 28:19, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E não somente Jesus dizendo, batize em meu nome, está tudo resolvido. Não. Há uma fórmula, há uma regra que deve ser seguida por todos nós, tá bom? E outra coisa, a fórmula que nós usamos também é por imersão. É o método bíblico do batismo que nós entendemos, porque Jesus, ele foi batizado no Rio Jordão. Não quer dizer necessariamente que tenha que ser num rio, mas tem que ser em um local que tenha água suficiente para te cobrir por completo. Pastor, mas o meu batismo foi por aspersão. Você está em paz? Foi por aspersão, você está em paz? Amém, amém. Mas a nossa fórmula, o modo como batizamos é por imersão, seguindo o exemplo de Jesus. O próprio eunuco da rainha de Candace, quando ele está falando com Filipe,
e eles veem de repente ali água suficiente. Ele fala: olha, ali tem água, o que impede que eu seja batizado? Então Filipe vai batizá-lo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E ainda que batizasse em nome de Jesus, ele estava seguindo a ordem do Senhor Jesus. Que era qual a ordem do Senhor? Batizar em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Então ele estava usando a autoridade do nome de Jesus para estar exercendo esse poder de estar descendo as águas aqueles que estavam se convertendo. Em especial, nesse caso, esse mordomo que estava indo para a Etiópia. Ele não tinha tempo, ele não podia perder tempo na sua vida. Ele estava estudando o profeta Isaías, entendeu a mensagem, entendeu que falava de Jesus, da obra que o Senhor Jesus veio realizar. Ele entendeu, gerou fé, criou fé no seu coração, arrependimento, e ele batizou-se e voltou para a Etiópia salvo por Cristo Jesus. Então a fórmula do batismo é trinitária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Unicista, não. Modalista, não. Trinitária. E também por imersão e não por aspersão. Procuramos abordar as questões mais relevantes concernentes ao batismo em águas. Mostramos que, embora não tenha atribuição de salvação, a quem dele participa o batismo é sim uma prática que deve ser levada a sério por todo crente que quer seguir as palavras de Jesus. Por meio do batismo, nós identificamos com Cristo Jesus e tornamos pública a nossa fé, tá bom? E através do batismo é que nós, segundo aquilo que cremos, que nós temos acesso à segunda ordenança do Senhor Jesus, que é o quê? Que é a ceia do Senhor, que será o nosso próximo estudo. Deus te abençoe, tá bom? Venha para o canal, se inscreva no canal, adicione o sininho das notificações, dê o seu like, deixe o seu comentário, se você já se batizou, a sua experiência do seu batismo, coloque pra gente aí nos comentários, tá bom? E com certeza, o seu testemunho pode trazer edificação a uma centena de milhares de pessoas que estão precisando, quem sabe, tomar a decisão mais importante da sua vida. Ou a segunda, porque a primeira foi se converter a Cristo e a segunda é batizar-se, para que possa, na terceira, estar participando da mesa do Senhor. Um abraço a todos, eu sou o pastor Valmir Ribeiro e te aguardo tanto no nosso canal como também nas nossas redes sociais. Venham e vai ser uma bênção. Um abraço.